Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Eu sou Marcelo Reis, presidente do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, e hoje eu tenho o prazer de receber novamente aqui a doutora Juliana Ferrari, que é geriatra. Juliane, muito obrigado por ter aceito o nosso convite novamente. O outro podcast foi um sucesso e pediram para que eu te trouxesse você de volta. Obrigada, mais uma vez estar aqui com vocês. Vai ser um prazer a gente conversar sobre esse assunto de hoje. Eu queria conversar com você sobre um assunto que a OMS diz que hoje 55 milhões de pessoas vivem com algum tipo de demência no mundo. E destas, 7 em cada 10 vivem com Alzheimer. E a gente sabe que nos consultórios médicos hoje as queixas de perda de memória são comuns. Quando que a gente tem que ficar em alerta para que essa queixa seja um processo natural de envelhecimento ou seja uma doença específica? É realmente muito relevante, Os pacientes nos procuram com medo, assustados e realmente com essa queixa específica de falha na memória, de perda na memória. Então, acho que a primeira coisa é sempre a gente diferenciar o que é o envelhecimento natural, em que podemos sim ter alguns esquecimentos de nomes, de rostos e até de compromissos, colocando na conta aí, normalmente da nossa vida corrida, dos nossos compromissos e da alta, quantidade de informações que temos hoje em dia. E realmente prestar atenção nos sinais de alerta que vão fazer a nos levar a uma investigação e talvez chegar a um diagnóstico de um quadro demencial. Eu acho que isso é importante também dizer que nem toda perda de memória vai ser demência e que nem toda demência é Alzheimer. Juliane, qual que é a diferença entre Alzheimer e demência? Você podia explicar para a gente? Com certeza. Então, o Alzheimer é um tipo de demência. Então, como já foi falado, a cada 10 pessoas com demência, 7 vão ser demência tipo Alzheimer. Então, é a demência mais prevalente no mundo e é a que a gente acaba lidando mais no dia a dia. Mas é importante dizer que existem outros tipos de demência. Existe a demência frontotemporal, existe a demência vascular, que é causada quando a gente teve um derrame, vamos dizer assim a palavra, que é um AVC vascular cerebral, tem demência de corpos de Levy, tem demência por doença de Parkinson, por HIV, então e outras causas mais raras também de demência, mas a mais comum que a gente vê de prevalência no nosso dia a dia é a demência de Alzheimer, que é o que a gente, então, vai conversar um pouquinho mais sobre ela hoje, doutor Marcelo? Sim, Juliane, como é que a gente faz o diagnóstico de Alzheimer? Existe algum teste específico? O diagnóstico, a gente gosta de falar que o diagnóstico ele é clínico, tá? Então, primeira coisa é essa avaliação, onde a gente vai investigar as queixas, os sinais e sintomas, Conversar não só com o familiar, a gente também conversa muitas vezes com a família. A gente vai avaliar sono, comportamento, alterações de comportamento, não só a memória, porque a demência de Alzheimer, ela também, a gente gosta de falar, ela é uma síndrome. Ela não é uma doença pura, ela não tem só um sintoma. Ela tem um conjunto de sintomas. Então, a anamnese, como a gente gosta de falar, um bom médico faz a sua anamnese, é ali que a gente já vai identificar, muitas vezes, um quadro inicial de demência tipo Alzheimer, E, claro que também temos outros testes que vão nos ajudar. Temos exames de imagem, a radiologia cada vez mais avançada também, tomografias, ressonância de crânio, exames de cintilografias cerebrais, onde são usados alguns tipos de contraste específicos que podem nos auxiliar ali no diagnóstico de doença de Alzheimer. A gente também tem testes neuropsiquiátricos, que são feitos por neuropsicólogos, que vão também fazer uma bateria de testes de memória, porque também eu gosto de reforçar. Não é um dia que a pessoa está esquecida ou teve algum problema, não é aquele dia que vai determinar se a pessoa tem uma doença ou não. Então, ela vai passar por consulta com o médico, com exames, então, de imagem,
talvez, né, seja necessário, quando a gente tem ainda alguma dúvida ou quer aprofundar um pouco mais esses testes neuropsicológicos, para depois a gente chegar a um diagnóstico. Nós também, dentro do consultório, também fazemos alguns testes. Claro que a gente sempre usa testes que são validados, né, respaldados pela literatura científica, desde testes mais simples, como um exemplo, fazer o paciente desenhar um relógio e colocar a hora. Esse teste, muitas vezes, a gente já usa como um rastreio. Opa, se a pessoa já teve dificuldade nesse teste, a gente vai ter que se aprofundar em mais testes. Então, tem testes que é muito conhecido no Brasil, que é usado também em saúde pública, é o mini exame do estado mental, que é o Minimento, que a gente aprende aí na faculdade. Então, também é um teste simples que a gente pode usar em consultório. E, dependendo da escolaridade daquele paciente, talvez a gente vai ter que usar testes mais elaborados. Então, tentando resumir, né? A investigação, a avaliação de um paciente com suspeita de demência de Alzheimer, ela inclui, desde a anamnese, né, testes que o paciente vai responder e exames de imagem. Daí pode ser que você me pergunte aí, e tem algum teste de sangue, né? Tem algum teste genético? Sim, existem testes laboratoriais, existem testes genéticos, mas eles vão determinar apenas que você pode ter ou não a possibilidade de ter aquela doença no futuro. Mas não é aquele teste sozinho que vai determinar se você tem ou não a doença. Precisa de toda essa avaliação clínica. E existe algum fator de risco ou fatores de risco para o desenvolvimento do Alzheimer? Nós temos agora 14 fatores de risco pré-estabelecidos, lançados agora recentemente, né? Tivemos o último congresso aí de Alzheimer recente, em que eu vou olhar aqui para não esquecer nenhum, né? E é importante dizer que esses fatores de risco, eles correspondem a 45% dos fatores que vão levar à demência de Alzheimer. Então, eles são fatores modificáveis. Eu acho que é isso que a população precisa entender e precisa cuidar e avaliar e realmente tratar esses fatores de risco, ou como a gente vai conversar aqui um pouquinho, evitar, né, fatores de risco para que não realmente desenvolva uma doença no futuro. Isso é um percentual importante, né, Juliana? Muito, 45% de fatores modificáveis. Então, isso entra aí o nosso papel, sim, né? Como paciente, como indivíduo, de fazer aquilo que deva ser feito, né? Então, se a gente pensar no início da nossa vida, o principal fator é a educação. Então, entra aí, educação, políticas públicas, pensando em educação. Então, a gente tem que investir na educação das nossas crianças. Então, isso já era conhecido e continua lá, como o nível de escolaridade vai ser realmente um fator de risco para o futuro. Aí, quando a gente pensa na meia-vida, a gente vai pensar em perda auditiva, que é pouco valorizada também. Né? As pessoas idosas não querem, né, usar aparelho, existe um preconceito, ou dizer que não precisam usar. Então, reforçando aí a necessidade de avaliação da audição. Depressão, então, voltando aí para a saúde mental, que é tão importante, né, que a gente já conversou. Inatividade física, outro fator fundamental. Doenças crônicas como diabetes e pressão alta. Obesidade, que é considerado hoje em dia uma doença crônica também. O cigarro, que já sabe, né? O cigarro já é mais popularmente conhecido como sendo nocivo. Mas o álcool entrou também. Então, o consumo de álcool, ele também vai influenciar o nosso cérebro. Então, eu gosto de deixar isso bem claro também para os pacientes, porque o álcool também é visto como uma bebida social, como confraternização, mas ela pode, sim, influenciar no seu futuro a questão... Independente da quantidade de álcool. Claro que quanto maior for o consumo, né, existe, né, pela OMS, aqueles padrões permitidos, vamos dizer assim, né? Mas a gente sabe que hoje em dia o consumo é muito superior àquele que é permitido. Então, claro, a quantidade influencia, sim. E um fator novo agora que entrou, doutor Marcelo, é o aumento do LDL
colesterol ruim, né? Que a gente fala. Então, também existe também bastante dificuldade, a gente, como médicos clínicos, tratar o colesterol desse paciente, porque eles não querem, muitas vezes, tomar um medicamento, tem muitos mitos aí relacionados, né, ao uso das estatinas, e eu sempre gosto de reforçar como a estatina é um dos medicamentos que são responsáveis pela nossa longevidade, né? Então, é uma pena que, às vezes, ainda existe muita fake news, né? Vamos dizer assim, sobre alguns medicamentos. Então, o LDL é um fator novo, né? Desses fatores já conhecidos. E daí, se a gente pensar quando a gente estiver numa idade mais avançada, entra o isolamento, de novo, a saúde mental, né? O foco da saúde mental, poluição, e também a diminuição da visão. Então, são esses 14 fatores de risco modificáveis que podem realmente fazer a diferença no nosso futuro. Juliana, fui diagnosticado com Alzheimer. Como eu trato Alzheimer hoje? Quais são as opções de tratamento que existem? Existe alguma droga, algum remédio novo? Então, existe tratamento, sim, né? Tratamentos bem científicos já, que já usamos há bastante tempo, bastante conhecimento. Então, a gente tem que pensar que o Alzheimer, ele se instala muitos anos antes do início do sintoma. Essa que é a grande questão, e é isso que tem se buscado a ciência, as pesquisas, um medicamento que seja usado antes da doença se instalar. Então, esse vai ser o nosso futuro, já adiantando um pouco, né? Se a gente pensar em futuro, é isso que a gente quer. A gente quer um medicamento que previna a doença de Alzheimer e não que simplesmente trate. Porque é uma doença que não tem cura, doutor Marcelo. É uma doença, então, neurológica, é uma doença progressiva, que a gente chama, irreversível, tá? E que os medicamentos atuais que temos já consolidados, temos 3 classes de medicamentos que são usados né, já há muitos anos, eles são medicamentos para melhorar, muitas vezes, comportamento. Porque, junto com a falta de memória, esse paciente com Alzheimer, ele pode ter também sintomas que a gente chama neuropsiquiátricos, comportamentais, agressividade, insônia, né? alteração de comportamento mesmo, a pessoa muda o comportamento. Então, esses medicamentos também são muito usados pensando nisso, que a gente está pensando, na verdade, na qualidade de vida daquela pessoa idosa, né? Lembrando que, realmente, a demência de Alzheimer, ela é uma doença que acomete mais as pessoas idosas. Uma demência que começa muito mais cedo, normalmente não é demência de tipo Alzheimer. Eu acho que isso também é importante em termos de estatísticas. Pode ser? Pode ser, mas não é a demência mais comum, não é a da pessoa jovem. É a do idoso mesmo, de 80, 85 anos, e com expectativa de vida e com a longevidade, cada vez mais a gente está fazendo diagnóstico desse tipo de doença. Aí, voltando um pouquinho para o tratamento, existem drogas novas? Sim. Existem as drogas, os imunobiológicos, tá? Mais de um medicamento, mas eles já foram aprovados? Sim, já foram aprovados pelo FDA americano, já foram né? O uso descontinuado, porque deram algumas intercorrências. Então, assim, ainda temos muito de que aprender e a caminhar para a gente ter um uso seguro desses medicamentos imunobiológicos. Eles são de alto custo, não são fornecidos pelo SUS. Lembrando que as 3 primeiras classes de medicamentos que eu comentei, não comentei os nomes, mas comentei que já existem, nós temos tratamentos gratuitos pelo SUS, né? E essa classe de imunobiológicos, não. E elas têm muitos efeitos colaterais, como, por exemplo, hemorragia cerebral, né? E até que ponto também elas vão trazer benefício na progressão da doença. Então, ainda tudo é muito novo, né? Então, a gente, infelizmente, na prática, a gente é pouco o uso desses imunobiológicos. Em alguns lugares de estudo, né? Instituições, universidades, grupos de pesquisa e até um ou outro paciente que tiver uma condição financeira muito elevada e tiver
né, vamos dizer assim, ou ele ou seu familiar, né, cuidador, estiver disposto, vamos dizer assim, a correr os riscos dos efeitos colaterais, pode ser, já é usado na prática, né? Mas ainda é muito incipiente, né? A gente tem que ter muito cuidado e a gente tem que pensar que o tratamento não é só remédio, né? O tratamento é familiar, tem que tratar essa família, esses cuidadores que estão com estresse, que estão esgotados, né? Essa era uma pergunta que eu ia te fazer na sequência. Então, já estou me adiantando, então. Quem tem um ente familiar hoje diagnosticado com Alzheimer, sabe o impacto que isso causa dentro da família. Sim. E sabe também como que a família precisa se preparar para que esse suporte seja adequado para essas pessoas. Fala um pouquinho disso para a gente. Como é que esse suporte é importante, tanto para o idoso, quanto para a própria família, que a partir desse momento passa a conviver com uma nova realidade. Com certeza. É fundamental, né? Um diagnóstico desse... É um diagnóstico, né? Querendo ou não, a gente não gostaria, mas acaba sendo um carimbo, né? E tem questões envolvidas, financeiras, planejamento, cuidados, futuro, questões de realmente, até de sonhos, né? Muitos sonhos familiares são quebrados, né? Quando a gente faz um diagnóstico de uma doença que vai impactar, sim, né? Na qualidade de vida dessa pessoa, porque a gente tem que pensar que ele não tem só sintomas físicos, ele vai dificultar que no futuro esse idoso tenha plena capacidade mental e de tomada de decisões. Que é isso também, eu quero envelhecer com habilidades físicas, com habilidades mentais, mas com capacidade de decidir sobre a minha própria vida, não é isso? Acho que é o que todos queremos. Sim. Ter essa autonomia. A gente sempre fala do conceito de independência, que é o ir e vir, mas a autonomia que é intelectual, é a capacidade de decisão, né? E o Alzheimer, a gente perde isso, né? O paciente perde isso. Então, a família, um familiar, seja esposa, né? Às vezes é um idoso cuidando de outro idoso, Marcelo, né? Ou os filhos. Então, impacta muito. E tem a questão financeira. Nem todo mundo tem condições de pagar um cuidador formal, custa caro. Então, assim, às vezes, alguém da família tem que se abdicar, tem que deixar o trabalho, né? Daí existe o estresse do cuidador, né? Aquela pessoa que está ali também todos os dias vivendo, às vezes, uma situação que não é fácil de cuidados, né? Então, como eu estava falando, né? A questão, o tratamento de Alzheimer, ele envolve isso também, né? Não é só remédio. É também cuidar toda dessa parte emocional, de cuidados da família, de planejamento para o futuro. Hoje em dia existe, tem a Sociedade Brasileira de Geriatria, tem um aplicativo, que é um testamento vital, né? Em que a pessoa possa usar e possa... Claro que isso deve ser feito antes de a gente ter já um quadro de demência instalado, então a gente, em qualquer idade, já podemos fazer, né? Ou num estágio ainda inicial em que a pessoa ainda tenha preservado algumas capacidades intelectuais. Então, existe ali um testamento que eu posso dizer, né? Como que eu quero ser cuidado, o que eu gostaria, né? Eu quero ficar em casa, eu quero ir para uma instituição, que é uma opção segura e excelente também, né? Para algumas famílias que, às vezes, não têm condições de manter esse idoso com todos os recursos em casa, né? E eu não posso, finalizando essa pergunta, não posso deixar também de dizer a importância da equipe multidisciplinar também numa doença como essa. Então, acompanhamento de nutricionista para cuidar da alimentação adequada, fonoaudiólogo se tiver num futuro problema de deglutição, de fala, educador físico, fisioterapeuta, né? Pensando na mobilidade, reabilitação, psicólogo, né? Pensando nas questões também de humor, emocionais. Então, assim, desculpa se eu esqueci algum colega, né? Porque o geriatra trabalha em equipe, mas todos são fundamentais. O terapeuta ocupacional, que trabalha também de ajudar a manter as habilidades cognitivas e, né, intelectuais e funcionais daquela pessoa idosa. Então, assim, é um trabalho em equipe, né? Nem a família vai conseguir sozinha e nem o médico também vai conseguir cuidar desse paciente sozinho. No outro podcast, nós conversamos sobre o perfil da população que tem mudado. Nós temos mais pessoas idosas atualmente.
e é inevitável que mais pessoas sejam feitos mais diagnósticos de pessoas com Alzheimer. Eu queria conversar sobre saúde pública. Na tua opinião, a saúde pública está preparada para esses novos diagnósticos? E o que a saúde pública pode fazer para ajudar essas pessoas? Eu penso que não, né? Que a saúde pública ainda deixa muito a desejar, né? Existe a Política Nacional da Pessoa Idosa, existe o Estatuto da Pessoa Idosa, que já fez 20 anos, né? E pouco ainda é feito, né? Se a gente pensar de aplicação prática dessas leis, dessas prioridades, desses cuidados, né? Então, a gente comentou já que existe a Estratégia Brasil Amiga da Pessoa Idosa, que foi, então, copiada, vamos dizer assim, não copiada, mas que foi planejada, assim, usando como exemplo a estratégia da Organização Mundial de Saúde, que fala da década do envelhecimento saudável, de 2020 a 2030, em que as cidades têm que aderir a essa estratégia e, em conjunto, né, e buscar também parcerias privadas, por que não também, buscar, então, melhorar, né, a qualidade de vida dessa pessoa idosa, né? Desde o acesso aos cuidados, desde atendimento em casa, domiciliar, que é uma questão que, com a longevidade, cada vez mais a gente vai ter, né, essas pessoas ficando em casa, morrendo em casa, né? Por que não o morrer em casa? Como se morria antigamente, né? Então, é o cuidado dentro de casa, é toda essa questão dessa equipe multidisciplinar que o idoso precisa, né, para o fortalecimento, para a prevenção de quedas e para que realmente, independente da doença que ele tenha, mas, claro, puxando mais a questão da demência de Alzheimer, que ele possa ser bem cuidado, né? Juliana, foi fantástico novamente conversar com você. A gente está chegando no final do podcast. Eu quero te agradecer novamente e queria que você deixasse uma mensagem final para quem nos ouve sobre Alzheimer. Então, acho que primeiro é buscar sempre ajuda, né? Se tem um sintoma, um sinal de alerta, se esse idoso mudou o comportamento, porque não é somente a memória, né? São outras questões que podem estar envolvidas, deixando o carro em lugares, né, que depois não lembra, deixando de fazer pagamentos, mudando, ficando mais isolado, até às vezes um comportamento errátil, vai consumir mais álcool, vai dormir mais ou dormir de menos. Então, assim, eu acho que a sociedade ela precisa olhar mais o Alzheimer de uma forma mais integral. Não simplesmente a perda de memória. Porque quanto mais cedo a gente puder fazer o diagnóstico, com certeza a perspectiva, o prognóstico que a gente gosta de falar vai ser melhor. Juliana, muito obrigado. Eu agradeço a todos que ficaram com a gente até agora. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, Juliana. Obrigada. Grande prazer.